Cada irmão pega uma folhinha aí, por favor. Fernando, vai nesse aqui, para eu ficar com as minhas mãos livres. Todos pegaram uma folha? Quem não pegou, levanta sua mão. Todos vão precisar de uma folha para a gente, juntos, refletir hoje à noite sobre a última palavra, que eu tenho certeza que Deus quer falar ao nosso coração hoje à noite, amém? Meu canto direito, Claudinho, já pegou aí? Pegou? A galera aí pegou? Lá atrás, Iglê, pegou aí? Joana, Daniel, ok. A Marilda, Davi aqui não receberam? Todos receberam? Ninguém ficou omitido aí na distribuição das folhas? O tema que temos proposto para 2019 se encontra em Êxodo, capítulo 14, lá na tela está 16, mas na verdade o versículo não é 16, é o versículo 15. Lembra que Israel havia acabado de sair do Egito, Deus havia libertado Israel com mão poderosa, eles viram a mão de Deus assim agir de uma maneira tremenda, destruindo aquele império tão grande, que era o império egípcio naquela época, e Deus então os tira com mão poderosa. Isso ficou um marco na vida de Israel. E aquele povo que saiu do Egito, logo em seguida, teve a sua primeira dificuldade. Eles se depararam com o mar, e quando eles se depararam com o mar, o que eles fizeram? Começaram a reclamar de Moisés, começaram a reclamar da situação, achando que eles seriam abatidos, seriam mortos. Então Deus diz para eles, através de Moisés: por que esse povo está reclamando? Diga aos israelitas que marchem, diga aos israelitas que sigam em frente. E esse é o tema que nós iremos propor para a igreja no ano de 2019. Diga aos irmãos que marchem, diga aos irmãos que sigam avante, sigam em frente. Então você, hoje comigo, você vai simbolizar essa folha. Então, esta pequena folha, agora vai ser difícil para mim, né, que eu gosto de andar para lá e para cá, mas essa folha simboliza você, e você vai tomar uma decisão para 2019. Você pode ficar acomodado, quietinho, e 2019 vai passar em branco na sua vida. Vai acontecer nada. Mas se você se tornar, nas mãos de Deus, uma pessoa maleável, Deus pode fazer muitas coisas na sua vida. E o meu desejo, o desejo do meu coração, como eu sempre oro por esta igreja, pela vida de cada um dos amados, pela minha vida, da minha família, é que Deus possa usar de graça, abundante graça, e nos transformar para a glória dEle. Há áreas na nossa vida que precisam ser mudadas, mas eu preciso ser maleável. Lembra quando Deus falou para o profeta Jeremias descer para a casa do oleiro e ficar observando ele trabalhar com barro? E ele chegou não entendendo porquê, ele ficou lá e o cara pegou o barro e começou a amassar daqui, bater dali. De repente ele começou a rodar a roca que fazia os vasos, e de repente o profeta olhou e viu que um vaso estava saindo da habilidade daquele oleiro. Mas o que aconteceu? O vaso desmanchou tudo nas mãos, e ele então começou a bater de novo e formou um novo vaso. Sabe por que ele formou um novo vaso? Porque a massa estava mole, maleável. É isso que Deus quer da nossa vida em 2018. Ele quer que nós sejamos maleáveis, porque Ele não violenta a nossa vontade,
mas Ele quer que nós sejamos submissos, prontos a ser quebrados por Ele, para Ele ir dando a forma que Ele quer para a vida de cada um de nós. Amém? Então veja, hoje à noite, eu quero que você preste bem atenção nessa frase que eu propus aqui para você. Vamos falar isso comigo? Só um cristão maleável para ser mudado. Se um cristão não for maleável, Deus vai mudá-lo? Não. Mas Deus não pode mudar? Pode. Mas só um cristão maleável pode ser mudado para a glória de Deus. Então, vamos tentar fazer algumas coisinhas aqui comigo. Vamos lá. Primeiramente, você vai quebrar essa folha ao meio comigo. Todo mundo quebrando essa folha ao meio. Porque para a gente ser moldado por Deus, a gente precisa ser maleável para ser moldado, para ser quebrado. Todo mundo moldou aí? Quebrou no meio? Quebra no meio de novo. Mais uma vez. Segunda dobrazinha. Bem bonitinho aí. Você quebrou 2 vezes a sua folha. Amém? Todo mundo pegou folha ou não? Sebastiana? Pegou? Então vamos lá. Está assim a sua folha comigo? Você vai dobrar agora, aproveitando a margenzinha aí no meio. Você vai dobrar uma vez. Olha aqui. Você vai fazer isso. Do outro lado também. Você vai fazer isso. Olha aqui. Todo mundo vai fazer isso. E vai fazer isso. Deu conta, dona Shirley? Dona Oswaldina? Então vamos lá. Hã? Isso, você dobrou ao meio, ó. Dobrou ao meio, dobra ao meio de novo. Aí você vai juntar as pontas e apontar para lá para o céu. Ok? Todo mundo conseguiu? Agora aqui, ó. Essas 2 bandinhas aqui, ó. Você vai voltar para trás. Gente, todo mundo já fez chapéu na vida, ué? Ó, o que é isso aqui? Um chapéuzinho. Todo mundo fez um chapéuzinho? Deu conta aí, Marquinhos? Então vamos lá, todo mundo de chapéuzinho na cabeça. Vamos lá, dona Oswaldinha, para botar o chapéuzinho na cabeça. Quem não conseguiu fazer aí o seu chapéuzinho? Conseguiu não? Não, meu querido, vem cá. Vem cá que eu vou te ajudar. Vem aqui, ué. Gente, lá no exército, quando eu servi o quartel, a gente não chamava isso de chapéu. Quem já serviu o exército sabe que isso aqui é uma cobertura. Então, olha, eu quero que, em primeiro lugar, você se lembre disso. Eu, do meu rei, sou soldado, soldado do Rei dos Reis. A ideia de soldado é comprometimento. Um soldado, ele está comprometido com o seu comandante. Todos fizeram isso? Ok. Cadê minha Bíblia que está aqui? Sumiu. Preste atenção. Se você não quiser abrir sua Bíblia, pode só ouvir. Deixe-me ler o texto bíblico para você. Olha o que diz. 2 Timóteo, capítulo 2. Paulo diz assim para Timóteo, e Deus está falando assim para cada um de nós hoje à noite: suporte comigo os meus sofrimentos. Muita gente falou de sofrimento aqui, né? Márcia, Ademar. Gente, vida cristã é vida de sofrimento mesmo. Vida cristã é uma vida de sofrimento, mas como a Márcia falou, tem uma grande diferença entre o antes, sem Cristo, e o depois, com Cristo. E Paulo está falando para Timóteo, que na época era um jovem pastor, tímido, que estava sofrendo muitas pressões no ministério. Então ele diz para Timóteo: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou.
O desejo de um soldado é honrar o seu comandante. Eu me lembro quando eu estava no exército, num dia de formatura, algo diferente aconteceu naquela formatura. Havia uma viatura da polícia militar, haviam soldados armados e o camburão estava com as portas abertas. E nós ficamos perplexos com aquilo. O que uma viatura da polícia militar está fazendo na academia militar dos soldados, do exército? E naquela formatura foi nos informado que um soldado estava roubando do exército, junto com os leiteiros da Calu. Eles traziam leite de manhã, naquelas compartimentos onde guardam leite, tem uma disposição, quando você faz assim, dá um espaço onde guarda o leite. Quando você faz assim, uma acopla no outro. Então, quando está cheio de leite, tem um espaço. Quando está vazio de leite, sabe o que eles faziam? Eles descarregavam o leite e mantinham o compartimento e enchiam de carne. Chegava no final do mês, não tinha carne para o soldado nem para os alunos do NPOR. O que estava acontecendo? O tenente Vilabaldo, que era superintendente, ele começou a observar e descobriu que aquele soldado que tomava conta do aprovisionamento estava mancomunado com os leiteiros, o motorista e o encarregado. Gente, coisa mais triste, sua farda foi arrancada dele, para demonstrar que agora ele estava excluído das Forças Armadas, porque ele não teve comprometimento com o exército, foi levado para o camburão, saiu de viatura preso. É isso que Paulo está dizendo para nós, meu querido. 2019, eu e você precisamos ter mais e mais e mais comprometimento com o nosso general, com o nosso Senhor. Eu, do meu rei, sou soldado. Eu não quero me envolver com as coisas desse mundo para macular a minha vida, para me levar para longe do Senhor, para eu poder ser excluído. Eu quero perseverar, eu quero me manter fiel ao meu Deus. É isso que Paulo está falando para Timóteo, que o soldado, o desejo do coração dele é agradar aquele que o chamou, é agradar o nosso Senhor Jesus. Quantos soldados que eu tenho aqui hoje à noite? Amém? Deus quer que você seja um soldado. Bonitinho? Fecha aí. Agora você vai sumir com essas pontinhas aqui para dentro. Vamos lá, Orlando, olha. Você vai sumir com essas pontinhas aqui para dentro, para o seu boné ficar mais bonitinho, ok? Aí o que você vai fazer? Você vai abrir o seu boné e você vai fazer como é que chama essa figura geométrica aqui? Losango. Ok, dona Shirley? Deu conta não? Só fazer assim, ó, fazer um losango. É só fechar que dá. Fechou o losango? Olha aqui. É só fazer um barquinho aí, gente. Você fez o losango, você vai voltar a sua página aqui para cima. Olha aqui, ó. Volta para cá de novo. Olha o que você fez. Deu conta aí, Marquinhos? Não, parece que vocês não tiveram infância. Aí você vai fazer assim agora, ó. Outro losango, você vai puxar ao meio, o que deu? Um barquinho. Quem é que dirige um barquinho? Não, na maneira normal, como é que chama o cara que dirige? É um piloto, um marinheiro, timoneiro, vamos chamar ele de piloto. Olha aqui, outra coisa importante, preste bem atenção, o piloto, quem já andou de navio aí, o piloto ou timoneiro, o comandante do navio, o que ele precisa para que o seu barquinho saia de um porto e chegue no lugar certo? Bússola, ajuda muito. O que ele precisa? O que ele precisa? Ele precisa de uma carta náutica. Ele tem que ter uma bússola, ele pode até ter um GPS, mas sem a carta, ele está perdido, porque ele não sabe onde ele está, ele não sabe para onde vai. Meus queridos, essa é a nossa carta náutica. Não tem como a gente viajar nesse mundo sem
a gente prestar atenção naquilo que é a orientação do nosso Deus. Eu preciso olhar para a carta náutica para que ela possa me dar o rumo adequado. Vai surgir dificuldades na nossa vida. Se você quiser abrir sua Bíblia comigo, segura o seu barquinho aqui, que a gente vai voltar para ele agora mesmo. Abre Atos capítulo 27 comigo. Atos 27. Atos 27, versículo 7. O que diz aí? Atos 27, versículo. Diz assim: olha, navegamos vagarosamente por muitos dias. Paulo estava indo preso para Roma, e ele estava num navio. Quem está narrando essa história é Lucas, que estava com ele. Então ele diz assim, olha, plural, primeira pessoa do plural, navegamos. Lucas está incluindo na sua viagem. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir nossa rota. Por quê? Devido aos ventos contrários. Pode ter certeza que em 2019 vão existir muitas tempestades na nossa vida. Vão existir muitos ventos contrários, que vão tentar de todas as maneiras tirar o nosso rumo, nos destruir da nossa viagem. Agora, eu quero lançar alguns desafios para vocês durante essa viagem de 2019. Veja no versículo 10 e 11. 9, 10 e 11. Tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo advertiu a tripulação: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa, e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Paulo está dando um conselho, e se nós queremos viajar bem em 2018, nós precisamos prestar atenção aos conselhos que o apóstolo dá para nós, que estão registrados na sua palavra. Agora preste atenção no versículo 11. Mas o centurião, o homem que estava comandando os prisioneiros lá do navio, mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio, porque havia questões econômicas em jogo. Então preste atenção, a Bíblia, quando ela nos dá conselhos, ela não está preocupada com a economia, com o dinheiro, ela está preocupada com a sua vida. Deus quer o melhor, é isso que Paulo falou. Se nós continuarmos viajando nesse temporal, nos ventos contrários, vai ter perda de vida, vai ter perda de carga, o navio vai ser destruído, mas a cobiça do ser humano não deu ouvido às palavras do apóstolo. Tem muita gente que entra no mar da vida, mas não dá ouvidos à palavra dos apóstolos. Não pergunta o que diz sobre casamento, o que diz sobre família, o que diz sobre sexo, o que diz sobre os assuntos que Deus quer nos ensinar. Segundo desafio, versículo 12. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, talvez a sua versão esteja dizendo assim, o porto não era adequado, ele não tinha boas instalações. Isso não significa que eles não podiam passar o inverno ali, mas ele não tinha conforto. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenície e ali passar o inverno. Este era um porto em Creta, na ilha de Creta, que dava para sudoeste e noroeste. Então, meus queridos, segundo desafio, fique firme no porto, quando os ventos estiverem contrários. O porto, a meu ver, é a igreja, é onde você tem sempre instrução. Mas aqui o louvor não é bom, o pregador não é agradável, o banco não é confortável, aqui não tem amor. Mesmo que não seja adequado o porto, fique para a glória de Deus e ouça a palavra que tem sempre procurado te instruir e te motivar. Então, aceita esse desafio, não vai entrando em águas bravias,
porque você não dá conta de navegar sozinho. Um terceiro desafio, versículo 18 até o 20. Muitas vezes, olha o que nós precisamos fazer quando a gente se lança ao mar. Versículo 18 diz assim: no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Olha só, tudo isso aconteceu porque lá no início não deram ouvidos à palavra do apóstolo. Tudo isso. Enquanto muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, o que nós estamos colhendo às vezes são consequências de desobediência que nós cometemos lá atrás, que não prestamos atenção. E aí? O que fazer? Vamos ficar desesperados porque já cometemos o erro lá atrás? Será que Deus vai nos abandonar? De jeito nenhum. Ele quer estar conosco, Ele quer ser o nosso comandante, Ele quer dirigir o nosso navio. Veja o versículo 29 até o 32, diz assim, 29 até o 32, temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras à proa. Então disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. O navio é a nossa vida. O navio é a nossa vida tão preciosa que Deus nos deu. E nós precisamos agradecer a Deus, haja o que houver na nossa vida, porque os ventos contrários vão bater em 2019, talvez mais fortes do que bateram em 2018. Mas a grande diferença que vai fazer na nossa viagem é que nós dependemos do verdadeiro comandante para guiar esse barquinho, como nós cantamos: vede cautelosamente um barquinho a vagar, e o vento é o motor dele. Minha vida é assim também, eu não vivo no mar, mas vivo a vagar, sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Quantos marinheiros eu estou vendo aqui hoje à noite, que vão guiar o seu barquinho para a glória de Deus? Ele quer fazer isso, Ele quer nos levar até o mar do outro lado, seguro. Agora, preste bem atenção numa coisa importante. Olha aqui para mim, deixa as crianças gritar aí, não tem problema não. Eu grito daqui, elas gritando de lá. Presta atenção aqui comigo. O que Paulo fez? Ele ordenou que as pessoas do navio arrancassem das suas vidas, lá do barco, tudo que não podia ser levado. Então vai arrancando aí, tem que ser bem na quinazinha aqui, que senão vai dar errado. Então você vai cortar em 2019 da sua vida, você vai cortar da sua vida, você vai arrancar da sua vida tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que está errado. Você tem que, em nome de Jesus, dizer: Deus, eu vou consertar a minha vida. Mas para consertar a vida, às vezes você tem que arrancar alguma coisa que não presta. Fizeram assim? Agora você vai abrir, ok? Está assim? Isso assim? Conseguiram fazer? Agora você vai arrancar bem a cabecinha dele aqui assim, ó, devagarzinho. Sabe por quê? Às vezes a gente carrega peso demais que não precisa carregar. Não é verdade? A gente carrega mágoas demais que a gente não precisa carregar. A gente carrega raiva, a gente carrega ofensas que não precisam ser carregadas. Então, olha, a gente precisa arrancar da nossa vida coisas que não são agradáveis, coisas que não vão edificar a nossa vida e nem edificar a vida dos outros. Sabe por quê? Porque Deus, além de um soldado e de um marinheiro, Ele quer transformar você num atleta,
uma camiseta. Fizeram aí uma camisetinha? Certinho? Então, olha, naquele mesmo texto que eu li para você, Paulo diz assim, preste atenção, lá para o Timóteo, olha o que ele diz, preste atenção comigo. Semelhantemente, Timóteo, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Nós somos atletas de Cristo, mas um atleta, ele não pode competir dopado, ele não pode competir contrário às normas, ele tem que correr de acordo com as regras. 1 Coríntios, não precisa ir lá também, eu leio para você, 1 Coríntios capítulo 9, Paulo usa a mesma figura, olha o que ele diz, 1 Coríntios capítulo 9, ele diz assim, todos que competem nos Jogos Olímpicos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Naquela época nem era coroa de ouro, nem era medalha, era um ramo que o atleta colocava na orelha, andava nas ruas, lá na Grécia, uma semana depois que lá estava murcho, perecia. Mas Paulo está dizendo, olha, esse atleta, ele se empenhava, ele disciplinava, ele subjugava o seu próprio corpo para ganhar. Então ele aplica isso para nós, ele está dizendo, olha, esse pessoal faz tudo isso para obter uma coroa que logo perece, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, Paulo diz, então como atleta de Cristo, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo, e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado, reprovado. Então, meu querido, eu estou chamando você para ser um atleta de Cristo em 2019, alguém que vai vestir a camisa da Igreja Evangélica dos Irmãos, alguém que vai lutar, que vai disciplinar o seu próprio corpo. Há coisas que um atleta gosta de comer, beber, mas ele diz não, porque eu quero ganhar o prêmio. Eu e você precisamos em 2019 termos disciplina, renúncia, para que a gente possa vestir a camisa e como atletas de Cristo, a gente possa realmente correr de acordo com a vontade de Deus. O atleta, ele é focado, ele é determinado a alcançar aquilo que ele quis. Quantos soldados eu tenho? Comprometimento. Quantos pilotos aqui de navio eu tenho? Quantos pilotos? Parece que muita gente não levantou a mão. Quantos atletas de Cristo eu tenho aqui hoje à noite? Por último, abre a sua camiseta. O que formou? O que formou? Mali formou uma cruz, com um buraco no meio. Sabe por quê? A cruz representa o crente verdadeiramente crente, que é confiante em Deus. Por que eu deixei um buraco no meio? Porque o crente verdadeiro, o crente confiante, ele aprende a olhar a sua vida, e a vida que Deus lhe deu, através da cruz de Cristo. A maneira como eu olho para a vida, faz toda a diferença. Muitas pessoas olham para a vida de uma maneira tão negativa, tem muitas pessoas que olham para a vida como se a vida conspirasse contra ela, mas aquele que aprende a olhar a vida, através da cruz de Cristo, ele entende, que os seus problemas, que as suas derrotas, que as suas lutas, na verdade tem uma cura, e essa cura está na cruz do Calvário, onde o Senhor Jesus derramou a sua vida por cada um de nós. Quantos crentes fiéis, quantos crentes confiantes, de que Deus está no controle da sua vida, eu tenho aqui hoje à noite. Eu quero que em 2019, eu e você, nós, como igreja, a gente possa aprender a olhar para a vida, à luz da cruz do Calvário. É ali que eu tenho vitória, é ali que eu tenho vitória em nome de Jesus Cristo. Então, faça esse exercício durante os meses
as semanas, meses de 2019. Eu faço isso quando eu vou no banco. Eu pego aquela senha e eu começo a desenhar e sai um barquinho. Às vezes eu dou o barquinho para a caixa, às vezes eu dou o barquinho para alguém que está do meu lado, às vezes eu fico orando com o barquinho nas minhas mãos. Às vezes daquele barquinho eu faço um bonezinho, às vezes daquele barquinho eu faço uma cruz, ou eu faço uma camiseta, e é o meu momento em que eu estou ali orando, buscando a Deus, a sua provisão, a sua graça, para que eu continue firme no caminho. Como que você quer viver 2019? Você quer viver branquinho? Não quer que ninguém mexa na sua vida, não quer mexer na vida de ninguém? E vai passar 2019 como tem passado até agora? Livre, leve e solto, mas não tem diferença nenhuma. Ou você quer, hoje à noite, junto comigo, dizer: Deus, eu não quero mais viver do jeito que eu estou, eu quero ser transformado para a sua glória. Eu sei que vai doer, porque quando Deus começa a apertar, dói, porque Ele vai mexer em áreas da nossa vida, Ele vai mexer em áreas que às vezes só eu e você sabemos, ou às vezes só eu sei, ou às vezes só você sabe, além de Deus. E Ele vai dizer para você: arranca, rasga, tira. E você tem que ter ousadia, o comprometimento de um soldado, para dizer: eu quero honrar a minha farda, eu quero honrar o meu regimento, eu quero ser comprometido com a palavra de Deus, eu quero continuar a minha navegação, na certeza de que a bússola que eu tenho usado para compreender a carta náutica, a minha fé, nunca vai me desamparar, vai me levar até do outro lado. Eu quero ser um atleta de Cristo, eu quero ser uma pessoa comprometida com a verdade, eu quero correr de acordo com as regras, eu quero receber o prêmio, eu quero esquecer de coisas que ficaram para trás, e eu quero avançar para as coisas que estão diante de mim. E acima de tudo isso, eu quero ser um crente confiante, eu quero ser um crente que não me perco diante das adversidades da vida, porque eu vou aprender, em nome de Jesus, a olhar a vida, a olhar os problemas, através da cruz de Cristo Jesus. Amém? Se nós fizermos isso, tenho certeza que a nossa vida será transformada, e no final do ano, eu vou poder ouvir aqui muitos testemunhos, de pessoas que vão poder dizer: Deus trabalhou na minha vida. Como a Márcia falou: olha, eu conheci os dois lados, eu era assim, e eu agora sou assado, agora está diferente, porque Deus está comigo. Amém? Abaixe sua cabeça comigo, feche seus olhos, pergunta para Deus hoje à noite, último culto do ano, que áreas da sua vida precisam ser moldadas e mudadas. Peça a Deus a graça, peça a Deus a graça de ser um crente comprometido de coração, como um soldado. Peça a Deus a graça para ser um crente confiante, focado, determinado, que olha a vida à luz da cruz do Senhor Jesus Cristo. Deus amado, em nome de Jesus, eu e meus irmãos estamos chegando aqui no último culto deste ano. Estendas a tua mão cheia de graça, tua mão cheia de poder, e nos convida para caminharmos juntos, para avançarmos, para marcharmos em 2019, porque o Senhor é um Deus presente na nossa vida, como nós cantamos hoje à noite. Há áreas na minha vida, Deus, que precisam ser mudadas, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor tem poder para mudá-las. Há área na vida dos meus irmãos, que também eu tenho certeza, que precisam ser trabalhadas. Eu quero ser maleável, como os meus irmãos também hoje à noite aqui querem ser maleáveis, para que o Senhor possa nos dobrar, para que o Senhor possa rasgar, e fazer de nós aquilo que for a tua vontade, porque somente quando eu e os meus irmãos formos maleáveis, estaremos prontos nas tuas mãos, para sermos transformados para a tua glória. Abençoa-nos, abençoa-nos, é o que eu te peço hoje à noite, para a tua glória, em nome de Jesus, amém? Leva a sério isso,
Deixa-me contar uma última história. Eu assisti um programa, achei muito interessante. 1998, o MMA não era muito conhecido naquela época. Havia um jovem de 20 anos, chamado Vitor Belfort. Ele era a sensação da época. Mas lá no Paraná tinha um cara também muito forte. O cara era um cavalo, chamado Vanderlei. E todos do MMA, era uma luta assim meio bizarra, valia de tudo. Dedo no olho, chute no nariz, valia de tudo. Era um troço meio esquisito. E conseguiram fazer esse evento único em São Paulo, no ginásio da Portuguesa. Vieram pessoas dos Estados Unidos, de vários lugares. E naquela semana, a pessoa nem sabia com quem ia lutar. Parece que era um sorteio na última hora lá e pá! E o Vitor ficou sabendo que ele ia lutar com o Vanderlei. Eles eram desconhecidos. E o Vitor Belfort mijou no barranco. Ele não quis subir no ringue. Deu medo. E todas as pessoas estavam dizendo para o Vanderlei: você vai ganhar, você vai arrebentar com esse cara, porque ele tinha perdido a última luta. E ele não queria entrar, a plateia estava toda lá, o ginásio estava lotado, os patrocinadores, televisão. Ele estava no vestiário, e ele falou para o treinador dele: eu não entro, estou com medo. E de repente, a mãe dele entrou no vestiário, olhou nos olhos do filho, e deu uma dura nele, falou: olha menino, eu te gerei aqui 9 meses na barriga, eu te gerei para você ser um vencedor, e você foi um vencedor, porque você é um vencedor, e você vai entrar naquele ringue, e em nome de Jesus, você vai vencer essa luta em menos de 47 segundos, porque você é um vencedor. Os olhos dele se estatalaram, e ele olhou para frente e tirou todo mundo da frente, a televisão filmando ele assim, ele fixou os olhos no octógono, e subiu, e todo mundo estava dizendo: Vanderlei vai arrebentar com ele, e o Vanderlei deu um chute nele, que se tivesse pegado, tinha arrebentado mesmo com ele, e de repente, ele partiu para cima, e 45 segundos, ele levou a nocaute Vanderlei. Meu querido, nós estamos quase chegando no final de 2018, e eu quero dizer para você: você é vencedor, por causa de Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, e nós não precisamos temer, quem quer que seja, esses ventos contrários, esses Vanderleis da vida, porque há um conosco maior e mais poderoso do que qualquer outro. Diga aos irmãos que marchem para a glória do nosso Deus, amém? Que Deus abençoe. Temos mais uma música.